Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra, uma alegria tê-los aqui presencialmente no nosso templo, reunidos como Igreja Batista Betel aqui em Pouso Alegre. É uma honra para nós também receber você que nos acompanha através das redes sociais, através da internet. Graças a Deus pela vida daqueles que estão aqui presentes e pela vida de você que nos acompanha mesmo à distância. Graças a Deus por isso. Eu caminhando, juntamente com meu filho aqui para a igreja, eu fiquei pensando no propósito da gente seguir esse tipo de conduta. Por que a gente faz isso? Por que a gente se dá o trabalho de sair de casa, do conforto do nosso lar, e estar aqui presente na Igreja Batista, no templo, da Igreja Batista Betel? Sendo que eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Poderia estar em casa, poderia estar brincando com meu filho, poderia estar, lavando o carro, fazendo 1000 outras coisas. Mas por que eu decidi, no dia de hoje, quinta-feira, estar aqui no templo? Eu tenho um propósito de vida, e esse propósito é sempre louvar a Deus em toda e em qualquer situação, em todo e em qualquer lugar, mas especialmente a Igreja de Deus se reúne em um lugar para louvar, bendizer e adorar o nome daquele que é digno. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que firmou a nossa fé, aquele que cumpriu toda a lei e nos deu o entendimento daquilo que a gente deve fazer para termos a salvação. Hoje, se nós estamos reunidos aqui, estamos reunidos nesta fé, na fé em Cristo Jesus, na fé naquele que padeceu uma morte de cruz, mas a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra de Deus, e um dia ele virá, ele voltará para poder buscar a sua noiva. E a noiva é a Igreja do Senhor, não uma denominação, não uma pessoa, mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue derramado na cruz. Se você hoje entende que isso é importante, vamos louvar a Deus, vamos glorificar o seu nome, a natureza, a obra criada por Deus glorifica o nome de Deus. Quanto mais nós, que somos filhos por adoção, somos filhos eleitos do Senhor, somos aquilo que o Senhor, no último dia da criação, disse que ficou muito bom. Tudo ele achava que havia ficado bom. Quando ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, a divindade exclamou: e viu Deus que tudo era muito bom. Glória a Deus por isso. Irmãos, antes de iniciarmos com uma oração, eu gostaria de falar algo de utilidade pública. A nossa região de Pouso Alegre, ela foi hoje reclassificada como onda amarela com relação ao Covid-19. Isso significa que nós regredimos da onda verde para a onda amarela. Ou seja, os cuidados e atenção dispensadas à prevenção do Covid-19 precisam ser cumpridos. Nós temos uma norma que foi expedida pela Vigilância Sanitária Local e nós estamos cumprindo rigorosamente esta norma. Nós temos um local seguro, segundo a norma da Vigilância Sanitária. Mas nós sabemos que os cuidados individuais devem ser tomados, e eu estou aqui, neste momento, reforçando o uso necessário da máscara de proteção. O distanciamento social nos é uma realidade, não é uma imposição do governo, simplesmente porque quer nos ver afastados, mas o governo quer nos ver saudáveis, livres da contaminação do Covid-19. Então, meus queridos, nós não podemos abaixar a guarda,
Nós não podemos, como diz, né, no jargão militar, a gente não pode deixar a brecha na fileira dos guerreiros para deixar esse vírus entrar e fazer bagunça na nossa vida. Tenhamos o discernimento de que as regras são para o nosso bem, então vamos cumpri-las. Nós temos álcool gel à disposição na entrada do templo, nós temos os avisos e os alertas colocados ao longo, né, das paredes do nosso templo, então que nós cumpramos todos esses protocolos, amém? Para a segurança nossa e para que essa onda não progrida ainda mais para a vermelha, e aí sim, na onda vermelha, a gente pode ter problemas para reunirmos aqui no templo, amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, glorificado seja o Teu nome hoje e sempre, Senhor. Graças te damos, Deus, pelo dia que o Senhor fez. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos provido, Senhor, o ar que respiramos, o Senhor tem provido, Senhor, aquilo que a gente necessita em termos de alimento. Ó, Pai, muito obrigado, porque o Senhor não tem permitido que o mal nos assole. Obrigado, Deus, pela saúde, obrigado, Senhor, pela vitalidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias de nossa vida. Nós te glorificamos, Deus, por muitos motivos, muitos motivos, mas nós te glorificamos hoje, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado deste mal que assolou o ano de 2020, que foi essa pandemia provocada pelo Covid-19, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos proteger. Senhor, nos dê o livramento, Senhor, necessário, e nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse momento que nós estamos reunidos, queremos glorificar o Seu nome, queremos exaltar o Senhor, através, Senhor, de leituras da Tua Palavra, através, Senhor, de demonstração de louvor, através também da pregação da Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui um pouco mais parecidos com Cristo, que a gente possa negar o nosso eu a cada dia e que a gente tome do Senhor o jugo que é leve, que é suave. Ó Deus, que a nossa mente esteja cativa aqui neste local, neste momento, que os problemas da nossa vida cotidiana, Senhor, fique do lado de fora desse templo e o que o Senhor ache um lugar no nosso coração para que a gente possa te louvar e engrandecer. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 148. É um salmo que glorifica o nome do Senhor em todos os momentos. Ele é uma poesia, né, como todo salmo é. Sendo uma poesia, existe uma linguagem poética e muito bonita, e tem uma grande lição que nos traz, que a gente deve louvar ao Senhor a todo momento. Eu vou falar de novo, o salmo é de número 148. Diz assim o Salmo: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele a pôs em seu lugar para todo sempre, seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês, criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens,
ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome, sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força ao seu povo e honra a seus fiéis. O povo de Israel, que lhe é chegado, louvado seja o Senhor. E é nesse espírito de louvor a Deus que neste momento eu convido o pastor Carlinhos a estar aqui para poder nos conduzir a uma mensagem bíblica, uma pregação, certamente vindo da palavra de Deus, certamente vindo do coração de Deus para o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor por isso, amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado, meu querido. Boa noite, igreja. Graça e paz. Realmente é sempre uma alegria nós podermos estar juntos com o único objetivo que é adorar ao Senhor. E a igreja está bonita, os irmãos perceberam? Os meninos capricharam aí na organização. E é muito interessante isso que nós estamos vendo aqui, porque tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos. Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Hebreus 5, 11 a 14. Nós vamos ler na nova versão transformadora, versão essa que é adotada aqui pela Batista Betel. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Amados, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o crente imaturo. Por isso que eu falei sobre a mudança que os meninos fizeram aqui na questão da igreja. A primeira coisa que o crente imaturo alega é que ele acha que maturidade ou experiência cristã é relativa ao tempo de conversão. Ou seja, eu vou falar de mim, em março do ano que vem, eu completo 2 décadas de caminhada com o Senhor. E aí a pergunta é, vamos arredondar, eu tenho 20 anos de experiência com o Senhor, ou eu tenho 1 ano de experiência com o Senhor repetido 20 vezes? Então a primeira coisa que nós imaginamos é que o tempo de caminhada com Cristo nos amadurece. Isso é muito relativo, vai depender. Vai depender do quê? De nós querermos esse amadurecimento, de buscarmos esse amadurecimento. Porque, do contrário, nós vamos continuar sempre da mesma forma, da mesma maneira, caindo nos mesmos erros e não crescendo espiritualmente falando.
cronologicamente falando, o tempo está passando. Hoje é o término do dia de hoje, eu tenho um dia a mais na minha idade cronológica. Então, cronologicamente falando, de tempo, nós estamos passando, o tempo está passando. Mas e a maturidade espiritual? Será que está acompanhando essa nossa caminhada cronológica? Ou, pelo contrário, nós ainda continuamos, conforme a palavra nos ensina, crucificando Cristo todos os dias? Aquilo que nós deveríamos ensinar outros, nós, por vezes, servimos de pedra de tropeço. Então, é algo sério para nós analisarmos dentro do contexto cristandade. E as coisas estão acontecendo mais rapidamente do que nós imaginávamos. A título de exemplo, uma notícia triste aconteceu ontem. Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta ceifou mais de 41 vidas. E neste momento nós aproveitamos para pedir que Deus possa confortar o coração desses familiares que ficaram. Que nós não estamos para tomar partido de nada, até mesmo porque nós não sabemos realmente como se deu. Mas o fato é que 41 vidas foram embora. E 11 ainda ficaram feridas. Então isso tudo nos leva a entender qual é o papel que a igreja está fazendo neste momento. O que nós estamos fazendo, ou continuamos naqueles princípios rudimentares da palavra, quando nós aceitamos a Cristo. E a gente imaginava tudo lindo e maravilhoso. E de fato é. Eu imagino que o novo convertido é a fase mais gostosa da vida. O que ele pede, Deus faz. Por quê? Porque é aquele carinho com Deus. E aí, conforme nós vamos caminhando, nós vamos nos tornando muitas vezes cascas grossas. A gente começa, por vezes, a impor. Por quê? Porque nós ainda não tivemos mais profundidade de experiência com o Senhor. Um outro ponto que eu pude identificar com relação ao crente imaturo, ele sempre nutre a ideia de que o crente mais experiente da igreja é ele. Ele sabe de tudo, ele estudou tudo, ele palpita em tudo, ele se acha o melhor dos melhores. Este também é um erro, porque demonstra imaturidade. Se nós formos analisar a vida de Cristo, em momento algum, ele disse que ele era mais sábio do que as pessoas. As pessoas que o procuravam e o chamavam de mestre. Até que um dia ele perguntou para um jovem que o procurou, por que me chamas de mestre? É esse que a gente precisa analisar, com relação à maturidade que nós estamos buscando. E se nós pretendemos fazer o diferencial nesta igreja, nós precisamos nos tornar maduros. E esta pandemia veio justamente para separar o joio do trigo, no quesito maturidade. E, igual o irmão disse sobre essa questão da onda amarela, o que nós estamos fazendo? Ou seja, demonstra que nós estamos baixando a guarda. Nós não estamos fazendo da maneira como foi orientado a se fazer. Lógico, muita coisa também ficou encoberta por conta das eleições que se aproximavam, e aí agora já passou o período das eleições, parece que as notícias começam a vir à tona de uma maneira mais clara, com os números mais precisos se tomados antes das eleições. O outro ponto que chama a atenção é que todo crente imaturo é aquele que não tem conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Ou seja, ele não conhece bem a Bíblia. Então, para que nós possamos ser experimentados na palavra, é necessário tirarmos tempo para ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Não basta simplesmente a porção que é lida aqui por ocasião das reuniões nossas. Ou, quem sabe, alguém tem ali um aplicativo que chega um devocional do dia e lê meio que correndo. Para nos tornarmos crentes maduros, é imprescindível a leitura da palavra de Deus. Então, se nós pretendemos modificar esse nosso andar, esse nosso agir, cabe a nós também separarmos tempo de qualidade para dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. E a igreja tem proporcionado aos domingos pela manhã a escola bíblica, domingo à noite, reunião, na quinta-feira, reunião, na quarta-feira à tarde, reunião. Então a igreja promove
mas não é o suficiente. Cabe a nós, todos os dias, separarmos tempo para meditar na palavra de Deus. Um outro ponto sobre o crente imaturo é que ele gosta de se utilizar erroneamente de versos bíblicos para defender suas estranhas crenças. E aí vem aquela máxima: texto fora de contexto é pretexto. Então, nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. Não é debater. A Bíblia não se debate, a Bíblia se vive. Igual nós vemos aí nas redes sociais as pessoas debatendo pontos que ela acredita. Não é esta a intenção. É no sentido de nós crescermos, nos tornarmos maduros. Ou, em outras versões, perfeito. Só que nós pensamos que perfeito é não ter erro algum. Não, perfeito está ligado à maturidade espiritual. Nesse contexto, a gente consegue entender como que se dá, por exemplo, os estudos. Quando éramos crianças, as atividades a título de provas eram bem simples. Conforme nós fomos evoluindo nos estudos, as provas foram ficando mais complicadas. Na vida do cristão não foge a regra. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quanto mais nós viramos as costas para o pecado, mais nós somos provados. E as provas vêm cada vez mais significativas, cada vez mais fortes. E aí cabe a nós estarmos preparados para isso. Se nós pensarmos, por exemplo, quando tiramos a habilitação para dirigir um carro, se compararmos com quem vai tirar a habilitação para dirigir uma carreta, a carreta é bem maior do que o carro. E uma manobra com a carreta requer muito mais perícia do que uma manobra com o carro. Ou seja, as provas são maiores se comparadas à profundidade que nós queremos ter da palavra de Deus. Então, não é ficar pegando versículos isolados para poder alimentar as nossas crenças, naquilo que muitas vezes é destoado daquilo que a palavra de Deus ensina e orienta. Então, por isso que nós precisamos amadurecer. Um outro ponto é que o crente imaturo, ele é levado daqui para ali por todo vento de doutrina ou novo movimento. Ou seja, o modismo. Surge algo novo, atrativo, lá está o crente imaturo. Por quê? Porque tudo que é novo chama a atenção. É um despertar da curiosidade. Então, nós precisamos entender esse ponto e verificar para que cada vez mais nós possamos buscar na palavra de Deus razões para nos aprofundar e nos tornar maduros. Não é engolir qualquer coisa. Por isso, a necessidade de buscarmos na palavra de Deus. Nós sabemos a importância que o apóstolo Paulo foi para a igreja primitiva. Aproximadamente 2/3 do Novo Testamento é de autoria dele. Aliás, foi escrito por ele, movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós sabemos aí que 2/3 Paulo escreveu. Em determinado lugar onde ele estava pregando, os irmãos de Bereia, os bereanos, estavam ali conferindo aquilo que Paulo pregava com o que se realmente estava nas escrituras que eles tinham até então. Então, por isso a importância de nós termos contato com a palavra de Deus. Um outro ponto do crente imaturo é que ele se ofende facilmente. Ou seja, falta de maturidade. Fica de beicinho, vira a cara, não conversa com um, não conversa com outro, deixa de frequentar as reuniões. Ou seja, isso demonstra o quê? Imaturidade. E querendo ou não, estas atitudes do crente imaturo repercute também no trabalho secular dele. Porque se ele não tem maturidade para lidar com os de casa, com os irmãos, falta-lhe também maturidade para lidar no ambiente de trabalho. Porque onde nós vamos, nós estamos juntos com a gente. Eu tenho conversado com o pessoal de uma empresa, e a gente até brinca. Vamos imaginar que nós estamos recrutando uma pessoa, e aí vimos ali o currículo do pastor Isaías. E aí alguém pergunta, né? Como que o pastor Isaías é? Olha, como profissional ele é maravilhoso, mas pessoalmente falando, não vale a pena.
Ué, então vamos contratar só a parte pessoal dele, a parte profissional dele, o pessoal não precisa vir junto. Dá para fazer isso? Não dá, ué. Aonde o pessoal está, o profissional também está junto. Então, por isso que esse desdobramento da imaturidade cristã, ela reflete também no ambiente corporativo, para aqueles que trabalham. Mas para aqueles que não trabalham, repercute também na sociedade, de um modo geral. Se tornam impacientes, não sabem esperar. Isso tudo demonstra o quê? Imaturidade. E ao demonstrar essa imaturidade, nós vemos que falta o quê? Querer ser maduro. Porque hoje as coisas, nós estamos aí ajudando a formar uma geração de pessoas que só sabem reclamar, só sabem criar problemas. Não sabem mais sentar, analisar, conversar, ver qual é a melhor solução, mas só sabem focar nos problemas. E dentre essas estão a classe dos crentes imaturos. Que se sentem, eu fico imaginando assim, o pessoal que entra na internet, o pastor Isaías, para defender Deus das coisas que são escritas, como se Deus precisasse de defesa. Isto demonstra o quê? Imaturidade de ficar debatendo, principalmente em redes sociais. Outro ponto interessante, que o crente imaturo está sempre pronto a semear contenda, se as coisas não acontecem como ele deseja. Então ele sai sempre semeando contendas. Por quê? Porque as coisas não acontecem da maneira como ele imagina, da maneira como ele espera. Isso é o quê? Imaturidade. Se nós analisarmos, adolescentes, atualmente, que querem tudo do jeito que eles querem, na hora que eles querem, da maneira que eles querem, no formato que eles desejam. É só nós prestarmos atenção. E eu falo com conhecimento de causa, tendo em vista que em casa eu tenho um menino de 23 anos e uma menina com 16 anos, praticamente quase 17. E a gente vê como que a demanda dos dois é totalmente diferente. Ou seja, falta o quê? Muitas vezes, maturidade. Por quê? Porque a maturidade também está atrelada à idade cronológica, mas não necessariamente. Nós conhecemos muitas pessoas jovens na casa aí dos seus 25, 30 anos, que são pessoas tremendamente maduras profissionalmente falando. E o contrário também é verdade. Nós encontramos pessoas aí na casa dos seus 50, 60 anos com atitude de crianças. E aí nós vamos lá para Paulo. Paulo fala que quando ele era menino, ele agia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando se tornou homem, deixou de fazer as coisas de menino. Então, até que ponto nós seremos tidos como meninos no Evangelho? Até que ponto? E os dias são ruins, as coisas irão piorar, principalmente com o resultado das eleições nos Estados Unidos. Para a igreja cristã, de um modo geral, não foi bom. Vai haver uma perseguição séria, porque o presidente que irá assumir, ele é a favor de algumas coisas que a nossa crença não compactua. Então vai ser algo para a gente analisar, enquanto igreja. E para isso precisamos o quê? Estarmos maduros, alicerçados na palavra de Deus. Não é sermos levados por qualquer vento de doutrina, aquilo que chama atenção, qualquer movimento, sermos induzidos, sermos cativados. Outro ponto do crente imaturo é que ele não se submete à autoridade espiritual, quer seja do pastor, quer seja da liderança da igreja. Ou seja, tem dificuldade em reconhecer liderança. Tem dificuldade em acatar decisões. Então, é algo para a gente imaginar, para nós pensarmos e orarmos neste sentido, para que Deus possa tirar do nosso meio essa imaturidade e que, através do Espírito Santo, o agir santo dele, possa nos tornar pessoas maduras espiritualmente falando. Para que nós, ao sermos abordados diante de necessidades alheias, ou até mesmo de nossas necessidades, nós possamos ter uma palavra de libertação, uma palavra de vida para poder abençoar as pessoas que necessitam. Porque se nós não conseguirmos ser o sal da terra e luz do mundo,
Qual a finalidade de falarmos que fazemos parte da igreja? Conforme o Otomar disse aqui, a noiva que Cristo vem buscar. Então, isso é sério, amados. Isso é sério. Se nós falamos que nós somos cristãos, nós precisamos ter atitudes condizentes a este título. E não simplesmente ficarmos tripudiando em cima da cruz de Cristo, vituperando-o novamente. Outro ponto interessante é que não vemos crescimento espiritual genuíno na vida do crente imaturo. Ele é sempre o mesmo e seus velhos erros continuam os mesmos. Ou seja, ele sempre tem atitudes de outrora, remodeladas com novas situações, mas que o resultado é sempre o mesmo. Demonstra lá no fundo uma certa imaturidade, porque ele não cresceu espiritualmente. Continua tomando leite, conforme o texto que nós lemos. Não é capaz de degustar um alimento mais sólido. Ele tem dificuldade em receber uma comida mais nutritiva. Ou, conforme diz o bom mineiro, que dê sustância. Ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele ainda quer uma comida rala. E isto, em parte, por quê? Porque por série de situações que acontecem muitas vezes na vida desse crente. E que ele não soube lidar com essas situações. E quando nós não enfrentamos as situações, nós perdemos a oportunidade que o Senhor nos dá de crescer. E situações semelhantes voltarão a acontecer no futuro, a fim de que nós possamos crescer. A finalidade do corpo de Cristo é crescer. O problema é que crescer dói. Crescer dói. Pensar dói. Vocês provavelmente já fizeram alguma prova, principalmente provas relacionadas a cálculos. E aí você sai com um cansaço mental enorme. Por quê? Porque exigiu muito do seu conhecimento, muito do seu raciocínio, e você precisou gastar a sua energia para poder fazer aquela prova. E pesquisas demonstram, a título aqui de elucidação, de esclarecimento, o alimento que nós comemos, ele é transformado em energia. Então, é a energia que esses alimentos proporcionam, que nós caminhamos, que nós falamos, que nós pensamos. E o nosso cérebro, ele consome 40% da energia que o nosso organismo produz em cima dos alimentos ingeridos. Então, por isso que quando você passa por uma situação de estresse muito grande, que você precisa pensar, ou aí até mesmo a questão da prova, você sente aquele cansaço muito grande no corpo todo. Por quê? Porque o seu cérebro consumiu energia que muitas vezes vai fazer falta para você depois até se renovar. E aí, em cima disso, você sente aquele cansaço acumulado. E, por vezes, não trabalhou fisicamente, mas foi o cansaço mental em cima da energia que foi utilizada, e aquilo acaba afetando o corpo todo. Então, o crescer dói. Lógico que dói, porque requer pensar, requer analisar, requer o autoconhecimento. E uma das dificuldades do cristão na atualidade é se conhecer, é analisar, se colocar no lugar do outro, agir de forma empática. A minha atitude está magoando alguém? A minha atitude está promovendo o crescimento em alguém? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Eu tenho entristecido outras pessoas com o meu jeito de ser? Isto tudo remonta ao quê? Ao autoconhecimento, a tirar um tempo para a gente se conhecer e verificar. Conforme disse, o ano que vem completo 20 anos de caminhada cristã. Se eu analisar há 10 anos atrás, como que eu era, assim, espiritualmente falando? E onde que eu pretendo estar daqui 5 anos? Com a mesma cabeça, pensando da mesma forma? Não. A palavra de Deus diz que é para nós não nos acostumarmos com as coisas que acontecem aí fora, mas que a nossa mente seja renovada. E o que é renovar a mente? Maturidade. É amadurecimento espiritual. Não é ficarmos estagnados na mesma coisinha de sempre. E um outro ponto com relação ao crente imaturo, ele tem o costume de descontar em Deus suas frustrações dentro da igreja. Ele deixa de dar o dízimo, deixa de ofertar e deixa de vir aos cultos.
Então, olha só como que isso demonstra o quê? Imaturidade. Eu não gostei de alguma coisa dentro da igreja, eu não vou ao culto. Quer dizer, é Deus que é o culpado. É Deus que sofre as consequências, em tese, de uma atitude imatura do cristão. Então, nós precisamos rever alguns conceitos na nossa vida. Nós precisamos repensar como que está sendo a nossa caminhada cristã. Principalmente porque nós estamos aí já chegando às dores de parto. Já não podemos nem pensar mais nas contrações primárias de uma gestação que está para chegar à luz. Nós precisamos perceber e entender que os sinais estão aí e que já estamos aí com umas dores mais acentuadas. Daqui a pouco Cristo está à porta. E aí não vai adiantar a gente reclamar. Porque hoje ele está como nosso advogado, mas quando nós comparecemos ao grande tribunal, ele deixa de exercer a figura de advogado e ele passará a ser juiz. E aí não adianta, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, afasta-te de mim, porque não vos conheço. Aí é tarde. Nadou, conforme o dito popular, e morreu na praia. Então, cabe a nós analisarmos o que nós queremos da nossa vida, o que nós pretendemos fazer, já que 2020 se resumiu à pandemia da Covid-19, e que foi, volto a dizer, um divisor de águas na igreja como um todo. Foi um divisor de águas. Ou seja, uma luta invisível contra um ser invisível e que mudou totalmente os nossos comportamentos. Mudou completamente os nossos comportamentos. E as pessoas muitas vezes falam, Carlos, quando que a gente vai voltar à normalidade? Nós não teremos mais a normalidade que nós tínhamos até março de 2020. Aquela normalidade não voltará. O que está por vir eu não sei. E não pretendo aqui fazer nenhum prognóstico no sentido de tentar adivinhar o futuro. Longe de mim isso. Mas não vai ser da maneira que era. Em Pouso Alegre, no dia 1º de fevereiro de 2021, as aulas retornarão presencialmente. Está aí um vídeo da prefeitura circulando nesse sentido. Estão tomando as medidas necessárias para que este retorno seja da melhor maneira possível, obedecendo aí aos protocolos da vigilância sanitária, mas não vai ser a normalidade de outrora. Não vai. Esse ano de 2020 é como se fosse um hiato, ou seja, um parênteses aberto na nossa vida, que passou, para alguns, foram resultados satisfatórios, demonstrou certa maturidade, e para outros o caminho contrário. Revelou mais uma vez a imaturidade de muitas pessoas. Então, o ponto é de nós pensarmos aqui e analisarmos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E vida só tem uma, principalmente o cristão que acredita que depois da morte já vem aí o juiz eterno. Nós que não defendemos aí a questão da reencarnação, então nós acreditamos que temos uma vida só. É nesta que a gente tem que treinar e sair dela o melhor possível todos os dias. Volto a dizer, hoje eu tenho a oportunidade de ser melhor que fui ontem, me preparando para amanhã, se esse amanhã vier, ser melhor do que estou sendo hoje. Isso é o quê? Maturidade. Então não adianta depois a gente ficar reclamando. Igual tinha aquela hiena, hard, né? Ó vida, ó céus, ó lástima, ó azar. Não vai dar certo. E muitas vezes nós adotamos aquele personagem para a nossa vida e reclamamos de tudo. E passamos a enxergar somente coisas ruins. Vamos pensar na nossa cidade. Se pensarmos em 10 coisas que não estejam funcionando e dedicarmos tempo e atenção e buscarmos essas 10 coisas, provavelmente encontraremos 10 coisas que não funcionem bem em nossa cidade. Se de outro lado, pautarmos por buscarmos 10 coisas que realmente funcionam bem, nós também encontraremos 10 coisas que funcionem plenamente bem. A questão entre o funcionar bem e o não funcionar bem está no olhar do observador. Se nós formos maduros o suficiente, nós procuraremos enxergar coisas boas. Mas, normalmente, quando a maturidade deixa de ser estabelecida, o que nós conseguimos fazer é simplesmente procurarmos coisas ruins, coisas que não estão funcionando. E dentro da igreja não foge a regra. Esquecemos muitas vezes que a igreja é formada por pessoas e que é um corpo.
E que essas pessoas, juntas umas com as outras, têm esse condão de querer o quê? Auxiliar-se mutuamente. Isto é do ser humano. E na igreja mais forte ainda. Mas por vezes o que nós vemos é o contrário. São fofoquinhas, intrigas, conversas, e ao invés de construir, separa. E Jesus mesmo disse, aquele que não ajunta, espalha. Onde que nós queremos ser encontrados? De que lado que nós pretendemos estar? Ou simplesmente continuar naquele dito popular, deixa a vida me levar, vida leva eu. Onde nós pretendemos chegar? De que maneira nós pretendemos ser conhecidos? E aí eu convido os irmãos a abrir também ainda no livro de Hebreus, só que um pouquinho mais à frente, Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Hebreus, capítulo 12, do 11 ao 15. Vamos ler do 10 também? Por gentileza, projeto 10, por gentileza, por favor. Obrigado. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que nem os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. É a palavra de Deus. Se nós damos o devido crédito de que isso daqui é a palavra do Senhor, e é uma palavra que exorta, nós precisamos receber essa exortação. Sozinhos nós não conseguimos mudança. Nós carecemos do agir do Espírito Santo de Deus com o nosso próprio espírito. E também dependemos do auxílio mútuo de cada um de nós nos ajudando nessa travessia. É assim que funciona o corpo de Cristo. O Otomar falou na linguagem militar, não sou militar, mas eu assisto muitos filmes na questão das estratégias que são criadas para enfrentar as batalhas. E todos fazem parte. Tem até um filme muito bonito, baseado em história verídica, Até o Último Homem. Acredito que os irmãos já tenham assistido. E é muito interessante para entender o papel de um cristão em meio a uma batalha. E ainda que a nossa batalha não seja travada com armas, vez que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós podemos pensar aí nas ideologias de um modo geral, nós estamos em uma batalha. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Isso sim é maturidade espiritual. Isso sim é entendermos o motivo pelo qual nós somos chamados por Cristo, separados por Ele, para fazermos parte dessa Igreja Batista Betel. E caminharmos juntos. Afinal de contas, o melhor de Deus está por vir. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, conforme o salmo que foi lido, Pai. Nosso desejo é Te louvar e engrandecer-Te cada vez mais. Mas não somente com os nossos lábios, Senhor, mas principalmente com as nossas atitudes.
com a nossa maneira de agir, de pensar, de fazer, falar, escrever, se portar. Enfim, Senhor, de sermos nós mesmos. Pedimos, Deus, que o Senhor possa nos auxiliar, vez que sozinhos nós não teremos condições alguma de suportar aquilo que ainda está por vir. Mas rogamos, Deus, para que o Teu Espírito Santo interaja com o nosso espírito. Pedimos para que os Teus anjos possam vir em auxílio à Tua igreja, Pai, a fim de que ela possa continuar brilhando em meio à escuridão, a fim de que nós possamos ser como luzeiros reluzentes em meio, Deus, às trevas, em meio a famílias entenebrecidas que precisam, muitas vezes, conhecer o Evangelho. E, por vezes, Pai, a única carta que eles terão condições de ler é o nosso próprio agir, a nossa maneira de ser. Por isso, nós pedimos, Pai, dá-nos ousadia, vez que o Senhor não nos deu o espírito de timidez, pelo contrário, o espírito de ousadia, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Oramos, Deus, mais uma vez, em prol dos familiares que tiveram seus parentes perdidos nesse acidente. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa confortá-los, minimizar, Deus, este momento de sofrimento. Vez que temos visto como que as coisas têm mudado, Senhor. Pessoas brigando para ir visitar um corpo sem vida. Um país todo parado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e mantermos atentos, vez que Teu Filho está às portas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, já deve estar aparecendo no vídeo dos irmãos que estão em casa a conta da nossa igreja. Você que tem dificuldade para trazer o seu dízimo, ou você que deseja ofertar na casa do Senhor, aqui na Igreja Batista Betel, você pode fazer o depósito nessa conta que está passando aí no seu vídeo. Deus nos deu uma estratégia de presente para podermos adquirir um terreno para ser a futura sede do nosso templo. Você pode adquirir esse Bom Dia, que é um devocional diário, de leituras diárias, fazendo um depósito no valor de R$21. Você vai se identificar através do número do WhatsApp que está presente na página da Igreja Batista, a página do Facebook da Igreja Batista, e enviar o comprovante do depósito naquele número do WhatsApp que tem lá. E você vai receber, então, esse devocional, o Bom Dia. E assim você também estará abençoando a obra do Senhor aqui na Igreja Batista Betel. Em breve, se Deus assim permitir, teremos o nosso terreno para poder iniciar a construção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, os seus familiares, que essa semana, esse restante de semana, seja uma semana de bênção na sua vida. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe.